Trump acaba de atacar o Brasil com a tarifa de 50%. E você vai entender como isso impacta a economia brasileira. Você o mais verdadeiro possível, tá, pessoal? Porque se você abre aí o Instagram e é uma página de esquerda, ela vai falar: o Trump, o ditador, quer acabar com o Brasil é soberano, começar a fazer aquela ladainha toda. Por outro lado, se você vê alguém de direita falando, ele vai falar: olha, é o Trump querendo salvar o Brasil da ditadura, sendo que o Trump, ó, tá nem aí pra o que tá acontecendo aqui no Brasil. O medo dele foi a reunião do BRICS, e o medo dele também é o BRICS fazer uma parceria que passe a usar menos o dólar. Por isso que ele começou a atacar aí o Brasil, tá? E a gente vai ver aqui que essa carta que o Trump escreveu, o que ele fez aqui foi copiar e colar, porque ele mandou a mesma carta pro Japão e o que ele falou aqui tem umas coisas que não faz sentido não. Deixa eu ler aqui com vocês e a gente vai comentando. E vou falar também os produtos aqui que vai impactar, que são os produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos. O Trump começou o seguinte: conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o representei muito. E o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo lugar do mundo, durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Devido, em partes, aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, conforme recentemente ilustrado pela Suprema Corte Brasileira, que emitiu centenas de ordens de censuras secretas e ilegais às plataformas de mídias sociais dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e despejos do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todo e qualquer produto enviado para os Estados Unidos, desvinculado de todas as tarifas setoriais. As mercadorias transportadas para fugir dessas tarifas de 50% estarão sujeitas à tarifa mais elevada. Além disso, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar da relação comercial de longa data e muito injusta, gerada pelas políticas tarifárias e não tarifárias e pelas barreiras comerciais do Brasil. Nosso relacionamento tem estado, infelizmente, longe de ser recíproco. Por favor, entenda que o número 50% é muito menor do que o necessário para termos condições de concorrência e equitatividade que devemos ter com o seu país. Isso é necessário para retificar as graves injustiças do atual regime. Como você sabe, não haverá tarifas se o Brasil ou empresas de seu país decidirem construir fábricas de produtos dentro dos Estados Unidos e, de fato, faremos todo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional e rotineira. Em outras palavras, em questão de semanas. Se por algum motivo você decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que você deseja aumentá-las, será adicionado aos 50% que cobramos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil, causando esses déficits comerciais insustentáveis com os Estados Unidos. Presta atenção. Esse déficit é grande e ameaça a nossa economia. De fato, a nossa segurança nacional, além disso, devido aos contínuos ataques do Brasil as atividades do comércio digital de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais injustas, estou instruído o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301. Se você desejar abrir seus mercados comerciais até então fechados para os Estados Unidos e eliminar suas políticas e barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias, talvez devemos considerarmos um ajuste nessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da relação com o seu país.
você nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Pessoal, isso aqui foi um grande Ctrl+C, Ctrl+V. Ele copiou e colou. Porque para os outros países ele enviou a mesma carta. E presta atenção aqui que aqui ele falou uma grande mentira. Ele disse que o Brasil e os Estados Unidos, a relação comercial é um déficit para os Estados Unidos. Da onde? É sempre o Brasil que importa mais, compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram da gente. Então a gente importa muito mais os produtos americanos e a gente sempre tem um déficit maior. Os Estados Unidos, pelo contrário, tem um superávit em relação com as questões comerciais. Então a gente vê aqui que pela escrita, a grafia, foi um grande Ctrl+C, Ctrl+V. Foi uma carta assim muito aleatória. Ele começou elogiando o Bolsonaro, né, e também criticando as posturas do Lula, que até então é justificável, porque a gente vê aí o Lula tomando, conversando, dialogando, fazendo políticas muito mais com a China, com o Irã, né, com a Rússia, do que com os Estados Unidos. Então o Lula está indo mais para o lado ideológico do que pensando na economia do Brasil em geral, porque a gente tem o nosso maior parceiro comercial, que é a China, mas em segundo lugar também nós não podemos esquecer dos americanos. Então nós temos esses dois parceiros comerciais, tanto os chineses, que a gente vende muito para eles, mas também os americanos, que a gente também vende bastante para os Estados Unidos. Então essa tarifa que antes era 10% lá em abril, agora está 50%, isso vai prejudicar muito as indústrias brasileiras. Vou falar aqui alguns produtos que vai ser impactado, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, os produtos que vai começar a ser impactado agora, dia 1º de agosto, que vai ser quando essas tarifas começarem a valer, vai ser o óleo, petróleo, produtos semifaturados de ferro ou aço, café não torrado, não descafeinados, carne bovina desossadas e congeladas, celulose, óleos de combustíveis e preparação de petróleo. Então, esses produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos, como os Estados Unidos aplicam uma tarifa de 50%, as empresas americanas que compravam esses produtos que vinham do Brasil, agora, se elas quiserem comprar, elas vão ter que pagar um valor mais caro. O pessoal fala, eu vi um deputado falando, mas aí o Trump, ele tá cobrando os americanos, não tá cobrando os brasileiros, não. Peraí, né? Se os americanos vão pagar mais caro, isso significa que, por outro lado, o Brasil vai vender menos. E se as empresas brasileiras vendem menos para os Estados Unidos, como elas querem obter o lucro, o que é que elas vão fazer? Elas vão aumentar o preço dos produtos daqui, ou senão, elas vão, né, desempregar mais pessoas, gerando aí uma crise de emprego aqui no Brasil também. E quando o Trump pega e fala que se as empresas brasileiras quiserem montar fábricas lá, empresas lá, ele diz tudo bem que se eles agilizavam, justamente porque o Trump quer resolver a questão do desemprego nos Estados Unidos, né? Ele quer gerar mais oportunidade de emprego para os americanos. Então, tem esses dois lados da moeda. Aí o Lula pegou e fez uma carta que colocou no X, né? Botou, tendo em vista as manifestações públicas do presidente norte-americano, Donald Trump, apresentado em uma rede social na tarde desta quarta-feira, é importante ressaltar: o Brasil é um país soberano, com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. Só beber minha água aqui. O Brasil, o processo judicial contra aqueles que planejarem um golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira. Portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que ferirá a independência das instituições nacionais. No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita o conteúdo de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraude, discurso contra os direitos humanos e liberdade democrática. No Brasil, a liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estarão submetidas à legislação brasileira.
É falsa a informação no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos sobre alegado déficit norte-americano. Isso aqui que o Lula falou é verdade. As estatísticas do déficit americano, do déficit brasileiro em relação aos Estados Unidos. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Verdade. Nesse sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei Brasileira de Reciprocidade Econômica. A soberania, o respeito e a defesa intransigente do interesse do povo brasileiro são valores que orientam a nossa relação com o mundo. Então veja bem, né? Aqui, pelo jeito, o Lula não vai recuar. E eu acredito que não. Possa ser que agora não, né? A gente vai ver o que é que vai ficar, o que é que eles vão entrar em acordo, né? Entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, pessoal, essa tarifa de 50% prejudica, sim, muito as empresas e indústrias brasileiras. Esse é o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e sair mais notícias, mais informações como essa. Eu estou aqui repassando para vocês e dando minha opinião.